Essa é atualmente a cidade de Istambul, na Turquia, e ela é a maior cidade da Turquia, com mais de 15 milhões de habitantes, uma cidade de maioria muçulmana, e é uma cidade que ela está entre dois continentes, entre a Europa e a Ásia, dividida aí pelo Estreito de Bósforo, e aí unida por uma ponte. Uma cidade hoje muito famosa pelo turismo, por ter sido capital de 3 impérios, do Império Romano, do Império Bizantino e do Império Otomano. Essa é a Catedral de Santa Sofia, a ponte do Bósforo, que une aí os dois continentes, é o Estreito de Bósforo, os mosaicos bizantinos. E a gente está vendo aí a cidade de Istambul hoje porque nós vamos estudar, fazer um resumo aqui do Império Bizantino. Em 476, quando o Império Romano do Ocidente ele cai, ele é invadido pelos bárbaros, o Império Romano do Oriente ele continua de pé. Vamos chamar daqui para frente de Império Bizantino, aí para não confundir os impérios romanos, mas o Império Bizantino ou Império Romano do Oriente, ele continua aí sobrevivendo por vários séculos com a sua capital em Constantinopla. Constantinopla que foi fundada em 330 pelo imperador Constantino, queria fazer uma nova Roma. A cidade recebeu aí o seu nome Constantinopla, a cidade de Constantino, e enquanto o Império Romano está lá em crise, se desintegrando, pela sua posição aí estratégica, uma cidade portuária, ela consegue se transformar num centro comercial muito importante. E quando o Teodósio ele divide o Império Romano em dois, Oriente e Ocidente, o Império Romano do Oriente tem a sua capital nessa cidade de Constantinopla, que resiste aí por muitos anos às invasões, cercada de água e cercada pelas suas muralhas aí muito famosas. Aqui as muralhas de Constantinopla, essa é uma foto atual, tá? Hoje as muralhas são um ponto turístico, muito famosas as muralhas de Constantinopla. O Império Bizantino ele é um império que tem influência de muitas culturas, influência da cultura latina, romana, da cultura grega. Bizâncio tinha sido uma cultura grega, uma colônia grega, e dos povos ali da Europa, dos povos da Ásia, muitos egípcios, povo dos Balcãs, todos ali reunidos nesse Império Bizantino que era muito extenso. A língua oficial do Império era o grego, a fortíssima influência da cultura helênica aí nessa população. Era um ponto de comércio muito forte, então a gente vê em plena Idade Média, enquanto a Europa está lá caminhando rumo ao feudalismo, Constantinopla está no seu auge aí comercial, uma sociedade predominantemente urbana, comercial. A agricultura usava mão de obra principalmente servil, então não vai sofrer aquela crise do escravismo que o Império Romano do Ocidente sofreu. Esse comércio marítimo muito forte, com seus lucros, possibilitou a manutenção de um exército muito poderoso, a manutenção mesmo do império de pé diante das várias invasões que tentaram aí, passar pelas suas muralhas. A política do Império Bizantino era centralizada no imperador. O imperador centralizava a política, uma interferência forte do Estado na economia também. Um dos conceitos que simboliza muito essa influência aí do imperador é o conceito de cesaropapismo. César e Papa unidos numa só figura, é a convergência desse poder político e religioso numa só figura. Então, a interferência muito forte do imperador sobre também a religião do império. O principal imperador do Império Bizantino foi o Justiniano. Ele governou de 527 a 565, e é no seu governo que o Império Bizantino ele atinge o auge do seu esplendor. Ele financiou grandes obras públicas. Uma dessas obras é a Catedral de Santa Sofia, aqui.
ou Hagia Sophia, que quer dizer Hagia Sagrada, Sofia, sabedoria, é a igreja da sagrada sabedoria de Deus. Quando o Império Bizantino cai, que é tomado pelos muçulmanos, ela é transformada numa mesquita. Hoje é um museu. E também o Constantino ele tem plano de restaurar o Império Romano. Então ele vai tentar reconquistar a área do Império Romano do Ocidente. Ele consegue temporariamente recuperar grande parte desse Império Romano do Ocidente. Ele conquista a Itália. As conquistas não vão durar muito além do seu governo, mas ele consegue aí, recuperar essa área por um tempo. Ele expande então esse império. E o Constantino tinha aí uma ajuda muito poderosa nesse governo, que era sua esposa Teodora. A imperatriz Teodora era uma mulher muito inteligente, politicamente muito habilidosa. Alguns historiadores dizem que ela era quase um co-imperador. Ela tinha influência até sobre questões militares, influenciava muito aí o Justiniano. E a Teodora, ela tem uma coisa curiosa, a Teodora era uma atriz. Ela era atriz, ela era filha de um domador de ursos, e quando Justiniano se apaixona por ela, ele não pode se casar com a Teodora, porque existia uma lei que proibia os oficiais do governo de se casarem com atrizes, não era uma profissão muito bem vista na época, e Justiniano era herdeiro do trono. O imperador era casado e essa imperatriz, a esposa do tio do Justiniano, era sobrinho do imperador, ela não via com bons olhos o casamento, ela não permitia. E quando a imperatriz morre, o tio do Justiniano ele abole essa lei para que o Justiniano pudesse aí se casar com a Teodora, e eles se casam. E a Teodora, além de toda essa influência no imperador, ou por causa de toda essa influência no imperador, ela dá uma melhoradinha no direito das mulheres do Império Bizantino, especialmente das menos favorecidas. Ela fecha bordéis, ela consegue aprovar leis que proíbem a prostituição forçada, ela institui a pena de morte para estupro, amplia o direito das mulheres no divórcio, ela consegue aí algumas pequenas vantagens aí para as mulheres nesse governo. A grande herança do Justiniano, que a gente usa até hoje, que influencia até hoje, é o Código Justiniano. O Código Justiniano ele é uma reorganização do direito romano. Ele dá um upgrade nesse direito romano, no Código Justiniano, ou Código de Direito Civil, Corpus Iuris Civilis. Ele divide o direito em 4 partes. Códex, que é basicamente o conjunto das leis. Digesto, são essas leis comentadas. Institutas, uma elaboração dessas leis aí para os estudantes. E as novelas, que não são novelas, são as novas leis de Justiniano. Então, essa ficou aí para a posteridade, esse Código Justiniano, conhecidíssimo e importante até hoje. E é claro que um governo tão expansionista, um governo tão centralizado, tinha muita insatisfação e houve revoltas. Uma das revoltas mais conhecidas é a revolta de Nica ou Nike. Esse é o nome da deusa da vitória. E essa revolta, o pano de fundo dessa revolta é uma corrida de cavalos do hipódromo. Acontece aí uma fraude e o povo se revolta. Claro que a revolta não é por causa da fraude, mas porque estoura depois dessa fraude aí, toda a insatisfação com os altos impostos que o imperador cobrava para manter os seus gastos militares, para manter o luxo da corte, e o povo ainda lutando contra a fome, falta de moradia, o poder muito centralizado, muita opressão. Tudo isso explode nessa revolta. E tão forte que o Justiniano cogita fugir de Constantinopla. Ele tenta fugir, só que aí a Teodora, a intenção, e Teodora disse não, o imperador não foge, o imperador fica, e se morrer, morremos como imperadores, mas o imperador fica. O imperador ficou, ele reprime a revolta aí com um saldo de cerca de 30 mil pessoas mortas, que era o povo que cabia lá no hipódromo. Aqui o mapinha do Império de Justiniano, aqui esse rosinha
é o Império Bizantino antes do reinado do Justiniano, e essa parte laranja são as conquistas do Justiniano, o que ele conquista. Aqui em laranja vê que ele conquista toda a Península Itálica, ele vai até a Península Ibérica, que ele consegue essa área toda. Um ponto importantíssimo no Império, como a gente viu que a religião era central, o imperador centralizava política e religião, a religião era muito importante. Aí nesse Império Bizantino, a religião do Império era a religião católica, porém havia muitas diferenças culturais aí também e diferenças doutrinárias com a Igreja de Roma, e houve muitos conflitos com a Igreja de Roma. O Papa originalmente ele não era o mais importante, o Papa era apenas mais um bispo, só que a Igreja de Roma ela queria ter a primazia sobre as igrejas cristãs, ela queria o papel de bispo de Roma, queria o papel de maior importância na igreja, e claro que os outros bispos não aceitaram isso de forma muito pacífica. Então aconteceram vários conflitos aí dessa igreja, e as diferenças doutrinárias acabaram provocando muitos conflitos. Uma dessas é o chamado monofisismo. O monofisismo é considerado uma heresia pela Igreja de Roma. Qual é a base do monofisismo? A Igreja de Roma ela determina que Jesus Cristo, tinha duas naturezas. Jesus Cristo era humano e Jesus Cristo era divino. Humano e divino na mesma pessoa. Os monofisistas defendiam que Cristo tinha apenas a natureza divina. Ele nasceu como homem, mas a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo, ele se torna uma pessoa divina, ele tem uma natureza divina. E isso não foi apenas uma batalha teológica, essa batalha ganhou as ruas. As facções se enfrentavam, bispos foram assassinados, pessoas mortas na rua, grandes conflitos com interferência da guarda imperial, dividindo realmente aí as cidades, dividindo o império em facções divididas pela religião. Outra grande questão foi a chamada iconoclastia. Ícono de imagem, clastia de quebrar, literalmente quebrar imagens. O imperador Leão III, ele, em 730, ele lança um edito proibindo a veneração das estátuas. Isso seria uma heresia. E ele ordena essa destruição das imagens. Além de heresia, tinha a questão de que os monges se sustentavam também, algumas igrejas se sustentavam vendendo as estátuas que produziam. Então, isso acaba sendo aí um conflito político-religioso. E esse movimento iconoclasta começa essa destruição de imagens. É claro que Roma não gosta disso. E essa questão ela se arrasta até meados do século IX, quer dizer, foi em 730 até 800 e tal, aí esse conflito iconoclasta, também levando aí muita perturbação para o Império Bizantino. E de conflito em conflito, acontece em 1504 o grande cisma ou cisma do Oriente. Cisma, separação, a separação das igrejas. O Papa de Roma, de Constantinopla, o Papa se chamava patriarca, seria aí o equivalente ao Papa da Igreja de Constantinopla. O Papa Romano e o Patriarca de Constantinopla se excomungam um ao outro, aí causando a separação das duas igrejas, que se separam em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica do Oriente, ou Igreja Ortodoxa, vê que eles se denominam ortodoxos, que é ortodoxo aquele que segue a doutrina corretamente. Então, cada um achava que a sua visão era correta, e aí, entre muitos conflitos político-religiosos, acabam se separando. Até hoje, as igrejas são separadas. E de conflito em conflito, de invasão em invasão, esse império ele vai declinando, vai perdendo territórios, vai sofrendo derrotas militares. Os gastos para conter as fronteiras acabam sendo excessivos. As fronteiras são ameaçadas aí por sérvios, por turcos, por normandos, e o Império vai perdendo aí os seus territórios. Também vamos ter, em 1204, a invasão
dos cruzados, a gente vai ver cruzadas ainda, mas os cruzados eles invadem Constantinopla, tomam Constantinopla até 1261, mais gastos e mais desgaste para expulsar aí os cruzados. O império acaba se reduzindo só a Constantinopla, perdendo territórios e perdendo prestígio. Outra coisa que ajudou também a enfraquecer esse império é essa questão religiosa, porque a gente já viu a questão religiosa não era uma simples questão que ficava dentro das igrejas, ela saía por todo o império. Então, essa divisão do império em facções, as facções que apoiavam a Igreja de Roma tinham conflitos seríssimos com as facções que apoiavam a Igreja do Oriente, a Igreja agora, a Igreja Ortodoxa ou a Igreja Católica do Oriente, e isso provocava uma divisão mesmo desse império entre si, uma divisão interna. Não havia uma unidade desse império como um todo para lutar aí contra essas invasões. O império já estava enfraquecido internamente, então as invasões externas entravam com muito mais facilidade. Em 1453, os turcos otomanos invadem Constantinopla e conseguem tomar a cidade. Depois de um grande cerco de 54 dias, aí cercando a cidade, eles conseguem tomar Constantinopla, decretando o fim do Império Bizantino, e também os historiadores tomam essa data como marco de encerramento também da Idade Média. Constantinopla passa a se chamar Istambul, nome que ela tem até hoje. Esse aqui são alguns dos mosaicos bizantinos, a arte bizantina é muito famosa aí por seus mosaicos, a herança do movimento iconoclasta, a gente não vê estátuas, mas vê esses lindos mosaicos. Esse aqui é o interior daquela basílica de Santa Sofia, que se transforma numa mesquita quando os muçulmanos tomam a cidade. Aqui a gente vê os símbolos muçulmanos, e hoje foi transformada num museu. Então, a gente termina aqui o Império Bizantino. Na próxima aula a gente vai aí continuar com a nascimento e expansão do Islã.